Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Outmarketing. Hoje, um convidado mais do que especial, acho que muita gente que é do mercado de TI já provavelmente o conhece, e se não, logo vou chamar para se apresentar aqui também, que é o famoso Dagoberto Rajar. Queria novamente agradecer a presença de todos, acho que tem muita gente que já nos acompanha há um bom tempo aqui, muitos nomes conhecidos aqui também, sempre participa com a gente, outras pessoas que ainda não conhecia, mas sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leonardo Estiva, eu sou coordenador de marketing aqui da Outmarket. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do Dagoberto, logo na sequência chamar ele para se apresentar também, para a gente não estender muito aqui também e ir para o que interessa, que é o que todos se inscreveram ali para participar com a gente, que é realmente entender um pouquinho das tendências e expectativas do mercado de TI para o ano de 2023. Então, o Dagoberto vai trazer alguns dados atualizados e exclusivos de uma pesquisa de TI. Já respondendo a pergunta que muitos fizeram ali no e-mail também, nós vamos disponibilizar a pesquisa também, apresentada pelo Dagoberto, numa versão até otimizada dela. Então, fiquem tranquilos que todos vão receber essa pesquisa. E o que eu posso adiantar em si da pesquisa é que isso, palavras do próprio Dagoberto, é que realmente embora a gente tenha passado por guerra da Ucrânia, eleições presidenciais, Copa do Mundo, a gente teve um bom número ali de crescimento, né, que a gente viu ali em 2022, e aí não vou comer bola aqui também e dar alguns spoilers, mas o cenário é bem bacana para 2023. Falando um pouquinho antes de chamar o Dagoberto sobre a Outmarketing, para quem é novo aqui e ainda não conhece, a Outmarketing é uma empresa, é uma agência, né, especializada no mercado de tecnologia e B2B também, então há mais de 15 anos ali, contando com Portugal, que a gente atua aqui no mercado brasileiro há 10 anos, né? E nosso foco é bastante a questão de alavancar resultados em empresas de TI. E aí com as mais diversas soluções ali, como embalde, a integração entre as áreas de marketing e vendas, MDF, ABM, que está super em alta também, e várias outras soluções. Vou pedir para a Júlia e já agradecer também o momento com a Júlia, com o Vitor, com o Igor, também ali, todo o time da Outmarket que fica aqui no back-office, que faz esses eventos acontecerem. Vou pedir para ela compartilhar aqui a página para vocês conhecerem um pouquinho mais da Outmarketing e solicitarem um contato aqui também. Nosso time comercial está de prontidão aqui para vocês tirarem mais dúvidas de como funciona o trabalho em si da Outmarketing. Sem mais delongas, vou convidar o Dagoberto aqui para já ingressar com a gente no webinar. Dagoberto, para quem não conhece, é CEO da Advance Consulting e mais de 10 anos ali, trabalhou 10 anos no Citibank, em diversas funções tecnológicas de negócio, 2 anos em banco, mais 9 na Microsoft. Enfim, vou deixar o Dagoberto, já dei uma breve apresentação, mas, Dagoberto, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, em nome de todo o time da Outmarket, por essa parceria de longa data, né? Faz alguns anos que está presente aqui com a gente e agradecer o seu tempo ali também e a partilha de conteúdo ali com todos que estão aqui acompanhando. Se quiser já se apresentar aí para o pessoal também. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito a oportunidade e o convite. Parabenizo a Outmarket pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desses 15 anos de mercado. Tive a oportunidade de acompanhar vários projetos super bem-sucedidos. Então, parabéns pela contribuição que vocês dão ao mercado na parte de conhecimento de marketing e geração de demanda e oportunidade. Eu sou Dagoberto, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, eu durante 10 anos fui CIO do Citibank, depois fui para o banco ABN, depois trabalhei 10 anos na Microsoft, comecei numa época que a Microsoft era bastante pequena no Brasil e no mundo, fui um dos primeiros colaboradores da Microsoft aqui no Brasil, tive a oportunidade de crescer muito com a empresa,
fechei o maior contrato da Microsoft da história dela, que foi com o Banco Bradesco. Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato. Em 2002, eu fundei a Advance. A Advance é uma empresa de treinamento e consultoria, especializada em atender grandes empresas de tecnologia. Hoje temos como clientes empresas como a AWS, Google, IBM, Ingram Micro, SAP, SoftwareOne, Thomson Reuters, TOTUS. E o tipo de trabalho que a gente faz é ajudar essas empresas a vender mais. Então, a minha preocupação com essas empresas é aumento de receita recorrente, aumento de margem. Nós temos uma pesquisa que nós fazemos no mercado de tecnologia desde 2008. Nós entrevistamos trimestralmente entre 4.000 e 4.500 empresas de tecnologia para entender o quanto elas estão crescendo, para onde elas estão indo, quais investimentos que elas estão fazendo, quais as expectativas que elas têm com relação ao mercado. Essa é a edição número 61 da pesquisa. Então, a gente tem muitos dados e histórico para poder analisar e fazer a parte de análise de tendências. Eu vou começar falando sobre os 2 últimos anos, 2021, e olhando ali trimestre a trimestre. 2021 foi um ano exuberante, nós crescemos 23%, batendo um recorde histórico de crescimento. A gente vinha lá em 2016 crescendo 5%, 2017 a 2020 passamos para um patamar de 10%, em 2021 estouramos a boca do balão, 23% de crescimento, começamos o ano super bem, primeiro trimestre 16% de crescimento, nunca antes na história de TI a gente teve um crescimento tão grande no primeiro trimestre. O segundo trimestre foi uma expectativa ainda, uma taxa de crescimento ainda melhor, 27% de crescimento. Historicamente, o segundo trimestre é sempre o mais fraco que tem do ano. Em 2021, por conta de um movimento de sazonalidade de governo, o governo comprou muito no segundo trimestre e elevou essa taxa de crescimento. Depois tivemos terceiro e quarto trimestre com crescimentos também fantásticos, 21% e 28%, fechando o ano com 23% de crescimento. 2022 foi um ano também muito bom, fechamos o ano com praticamente 23% de crescimento. Novamente, batemos recordes de crescimento no primeiro trimestre, o segundo trimestre também foi muito bom. O terceiro trimestre, a gente deu uma escorregada, então, muitas das transações que estavam planejadas, e aí tem um impacto forte de Copa do Mundo e eleições presidenciais, fizeram com que o mercado escorregasse essas transações para o quarto trimestre. O quarto trimestre foi extremamente intenso. Para quem trabalha em vendas, as 2 últimas semanas do ano foram, assim, trabalho intenso, muito projeto, muita proposta botando na rua, fechamento, e a gente fecha o ano com um crescimento exuberante. Como é que a gente enxerga o mercado daqui para frente? Eu vou começar falando de economia. Estou colocando aqui a curva azul, que é a curva de crescimento do PIB, o crescimento da economia nos últimos anos. A nossa economia é carinhosamente apelidada de voo da galinha. Voo da galinha porque, se pegar lá em 2000, a galinha voou, bateu 4,4% de crescimento, aí a galinha cai, fica 2 anos na Terra, aí voa de novo, 5,7% de crescimento em 2004, aí cai, aí tivemos o ano da marolinha, 2009, a economia não cresceu nada, né? Teve menos 0,2% de crescimento, de retração, mas acabou desaguando depois, e nós tivemos um crescimento recorde em 2010, 7,6% de crescimento. Aí a galinha cai de novo, olhando séries históricas, matemáticas, etc., a gente vê que a galinha deveria ter voado em 2015, 2016, mas não voou, teve a crise, né, crise Dilma, e a galinha ficou enterrada ali na terra 2 anos seguidos, recessão, tendo um impacto grande na área de tecnologia. Depois de 2020, tivemos a pandemia, novamente a gente vê um efeito de represamento. Em 2021, recorde de crescimento, 4,9% de crescimento da economia.
E, olhando agora expectativas para frente, embora o mercado acredite, né, economistas acreditem que 2023 a gente vai ter um crescimento de aproximadamente 1% de economia, os empresários de TI estão com uma expectativa melhor, achando de que a economia vai ser melhor, fruto disso, porque enxergam o mercado de TI como sendo um mercado de alto crescimento, então acham que o mercado inteiro está crescendo e acreditam que o PIB vai bater 2,6% de crescimento. Eu vou adicionar aqui uma segunda curva, que é a curva de crescimento de TI nos últimos anos, a curva verde. Então, se a gente comparar até 2008, o mercado de TI crescia quase que nem um reloginho suíço, 12% ao ano, dava 12,1%, 11,9%, mas era basicamente isso. Nós tivemos um impacto grande em 2009, que foi o ano da marolinha, TI não cresceu nada, zero, mas desagou depois um crescimento recorde de 20% em 2010, e a partir de então, segue um crescimento muito parecido com o crescimento da economia. Então, a gente vê de que a tecnologia está acima do crescimento da economia, mas seguindo a curva, só que com uma diferença interessante, que são patamares de crescimento. O que são os patamares? Se a gente pegar ali entre 2012 e 2016, a TI cresceu em média 5%, arredondando. Entre 2017 a 2020, em média 10%. E agora, a partir de 2021, a gente inaugura um novo platô de crescimento, na ordem de 23% de crescimento, batemos 23% em 2021, batemos 22,9% em 2022, e expectativas de impressionantes 23,6% agora para 2023, e mais 23% em 2024. A gente olha e fala assim, putz, mas o que faz com que a gente tenha expectativas tão boas para a tecnologia, sendo que está vendo uma baita uma bagunça na parte política, governamental, né? O motivo disso é que a tecnologia está passando por um momento de mudança importante. A gente vê, primeiro, a implementação de 5G, que muda muito a forma como empresa vai falar com o consumidor, empresa vai falar com empresa, vai permitir uma conectividade fantástica, equipamentos de IoT para tudo que é lado, coletando dados e permitindo inteligência em cima desses dados coletados. A gente tem também um efeito, já de muitos anos que a gente vem monitorando, que a gente chama de déficit de tecnologia. Então, se eu pegar de 2005 a 2020, nesse período de 15 anos, o Brasil investiu em TI o equivalente a 2,1% do PIB. Nesse mesmo período de 15 anos, os Estados Unidos investiram 3,9% do PIB em TI, então o dobro do Brasil, e os países desenvolvidos investiram, em média, 3,4% do PIB em TI. Então, a gente vê que nós estamos defasados, ou até mesmo sucateados, em alguns segmentos, em especial os segmentos que foram mais afetados ao longo desses 15 anos, foram saúde, educação, varejo. E aí, interessante, vem a pandemia em 2020, e cobra investimentos rápidos exatamente desses três segmentos: saúde, educação e varejo. Segmentos que, se não se modernizassem rápido, não teriam sobrevivência. Então, fizeram o que a gente chama de investimentos band-aid, bota em um curativo, e agora, passada a crise, tem que tirar o band-aid e fazer o curativo bonitinho, etc. Então, começa a ter investimentos consistentes agora na parte de saúde, em primeiro lugar, educação em segundo lugar e varejo em terceiro. A gente vê também um consumo em empresas de SMB, Small and Medium Business, ou PME, pequeno e médio porte, que são empresas que, na pandemia, entenderam de que tecnologia é essencial para a sobrevivência, e que agora se encantaram com um mundo de aplicações
que estão na internet, em marketplace. Então, a pequena e média empresa pode ir lá, baixa pessoas, tarefas, se gostar do aplicativo, continua pagando, se não gostar, para de pagar. Então, viram de que consumir tecnologia é importante, não só para a sobrevivência, mas agora para o crescimento. Então, começam a investir em softwares e aplicativos correlatos ao sistema de gestão empresarial para fazer toda a parte de análise e tomada de decisões. Consomem tecnologia. Também um consumo grande na parte de infraestrutura, como visto, nuvem, cibersegurança, um crescimento grande nas empresas de fábrica de software e alocação de desenvolvedores, já que software passa a ser um elemento fundamental no crescimento do mercado de TI. Então, software passa relativamente... A expectativa de inflação, ela está relativamente, diria, alinhada. A gente não vai ter o que nós tivemos em, por exemplo, 2021, que a gente bateu 10,1% de inflação. Isso é péssimo para os negócios. Ou o que foi pior, quando a gente teve a recessão 2015, 2016, que nós batemos a parte de inflação 10,7%, depois 6,3%. Aí você olha, a inflação foi maior do que o crescimento da curva de TI. Então, se a gente olhar em termos reais, 2015, TI teve uma retração de 7,7%, em 2016, retração de 1,8%. Se a gente pensar 2021, foi um ano maravilhoso, 23% de crescimento, mas se eu boto aí a inflação de 10%, significa que, do ponto de vista real, nós crescemos só 13%. Puta, 13% está voltando lá para o que a gente era atrás. Então, inflação é um ladrão silencioso que entra na casa da gente, rouba o dinheiro da gente. As empresas de tecnologia em 2021 não conseguiram repassar esse custo de 10,1% para frente. Então, só conseguiram repassar, em média, 7%, que significa que 3% saiu da margem de lucro. Então, olhar isso para frente e ver o seguinte: expectativa daqui para frente é de ter uma inflação de 5% para baixo. Pô, fantástico. Se a gente mantém o patamar de crescimento de 23%, nós estamos com um crescimento real fantástico. Tá? Olhando as empresas de tecnologia, como é que elas estão se comportando ano a ano, e aí é um gráfico aqui que a gente vê o crescimento do mercado, mas também o crescimento que a gente chama da polarização, como crescem as empresas dentro daquele ano. E eu vou começar explicando a curva lá de baixo, a curva de 2023. Então, 2023, a gente teve uma média de crescimento, né? Vai ter uma média de crescimento de 23,6%. Só que a gente vai ter, lá na faixinha azul, uma expectativa de 8% das empresas com crescimento acima de 50%. Se eu pegar a faixinha azul mais clara aqui, 5% vai ter crescimento entre 40% e 50%. Então, nós vamos ter 13% das empresas com crescimento acima de 40%. E aí eu olho lá do outro lado da barrinha, a gente vê empresas que não estão indo tão bem. Então, em 2023, a gente vai ter 4% das empresas ficando no mesmo tamanho. Mas se eu subir e olhar lá, a primeira barrinha, né, quando a gente teve 2020, a pandemia, nós tivemos 5% das empresas com retração maior do que 30%. Então, sempre que tem uma grande crise, a gente vê essa polarização. De um lado, gente retraindo, perdendo dinheiro, perdendo market share. Do outro lado, empresas indo muito bem, alta taxa de crescimento, ganhando market share. Quando a gente fala de 2022, 2023, não tem crise, o mercado está indo super bem. Então, a gente não tem empresa retraindo, mas a gente tem empresas com alta taxa de crescimento. Ano passado, nós batemos um recorde, 11% das empresas de TI com taxa de crescimento acima de 50%.
Aí você olha e fala assim, o que faz com que uma empresa tenha mais de 50% de crescimento e o vizinho dela, que atende o mesmo mercado, tem quase que as mesmas ofertas, está no mesmo país, está no mesmo governo, está tudo, tem um crescimento de zero ou muito próximo disso. Tá? Então, a gente faz uma análise e vê que, ano a ano, os fatores que determinam quem tem alta taxa de crescimento vai variando. 2021, as empresas que cresceram mais de 50% foram as empresas que conseguiram transformar a crise em oportunidade, estabelecendo um plano com estratégias e ações rápidas. Então, faz o plano, aciona, aprende, muda o plano, aciona, aprende, muda o plano, e velocidade, velocidade, velocidade. Também em 2021, a gente viu que as empresas de infraestrutura em nuvem tiveram taxa de crescimento gigante e também empresas que fizeram locação de equipamento para quem estava em home office. As empresas tiveram que mandar todos os colaboradores para casa, não sabiam quanto tempo eles iam ficar em casa. No começo da pandemia, a gente achava que em 7 dias já está tudo resolvido, 7 dias viraram 14, que viraram 28, virou esse tempo todo. E as empresas, ao invés de comprar equipamento para os seus colaboradores que estavam em home office, acabaram alugando equipamentos. Isso fez com que as empresas que tivessem essa oferta tivessem um crescimento gigante e virou uma tendência. Passado aquele boom da pandemia, as empresas perceberam de que é muito mais vantajoso fazer locação de qualquer coisa que seja de TI do que fazer a parte de aquisição. 2022 mudou, as empresas que tiveram alta taxa de crescimento foram as empresas de serviço e desenvolvimento de software. Aí, olha que interessante esse aspecto. Logo que eu vi essa pesquisa, falei, putz, mas empresa de serviço e empresa de desenvolvimento de software são altamente dependentes de mão de obra. E a gente vem reclamando de falta de mão de obra no mercado de TI há anos. Né? A gente fala, cara, como é que pode, então, a empresa que precisa de mão de obra, falta mão de obra no mercado, e o cara consegue ter mais de 50% de crescimento, né? Aí você olha a pesquisa e vê o seguinte, bom, essas empresas que tiveram alta taxa de crescimento, elas conseguiram trabalhar a parte de processo, procedimento, para depois, no segundo estágio, automatizar e robotizar tudo que era processo e procedimento. Numa terceira escala, botar inteligência artificial em cima desses processos e procedimentos que foram automatizados e, com isso, ganhar eficiência no processo. Então, as empresas de serviço e desenvolvimento de software que fizeram essa engenharia ganharam escala de mercado, ganharam margem de lucro, roubaram fatia de pizza das empresas de serviço e desenvolvimento de software que estavam trabalhando de maneira tradicional e que não conseguiram ter essa taxa de crescimento. Também vimos, em 2022, empresas de infraestrutura e consultoria em nuvem crescendo muito. Essa é uma tendência que continua agora pela frente. E agora, para 2023, a gente vê dois movimentos interessantes. As empresas que estão planejando e vão ter alta taxa de crescimento são, em primeiro lugar, as empresas que vão trabalhar o que a gente chama de estratégia de amplitude. Elas entendem de que o mercado de SMB, PME, pequenas e médias empresas, é um mercado que vai demandar muita tecnologia. Então, para vender para a SMB, você precisa ter uma estratégia diferente, ações diferentes, equipe de venda diferente, marketing diferente, para poder fazer uma varredura e atuar de maneira ampla nesse mercado. Então, quem fizer isso está num oceano azul grande e vai permitir alta taxa de crescimento. Do outro lado, a gente viu um outro grupo de empresas que também vai ter alta taxa de crescimento, mas com uma estratégia muito diferente, que é a estratégia que a gente chama de profundidade. Então, tem uma determinada carteira de cliente e, ao invés de expandir a carteira de cliente, vai ter a estratégia prioritária
em fazer a venda de profundidade nessa carteira, expandindo o seu negócio dentro desse cliente. E quais são as tecnologias que são mais demandantes? As tecnologias de análise e melhores decisões, tanto para a parte de redução de custo quanto para aumento de vendas, e ferramentas de análise de redução do risco operacional, fazendo análises temporais, buscando equipamentos de análise de anomalias, vendo a parte de antifraude, né? Então, olhando toda a parte de inteligência. Então, a estratégia de amplitude prevê a venda de inteligência para a sua base de clientes. Qual vai ser o grande desafio dos empresários de TI agora para os próximos anos? É ter um avião no ar, mas pensando duas turbinas, né? Pensando a turbina de receita recorrente, então como transformar toda a parte de venda dos meus produtos em projetos, consumo, e olhar sempre o aumento desse consumo, aumento do consumo dos clientes, e a margem de lucro, que vem sendo um grande desafio. O ano 2021 foi um ano de alta inflação, mostrou isso claro. Quando você tem alta inflação, se você não tem uma preocupação grande com a margem, a inflação leva tudo que você tem e você entra no jogo financeiro perigoso. Então, olhar a margem é importante, e hoje tem mecanismos que permitem que você ganhe eficiência e produtividade e, com isso, aumente a margem de lucro. Quais são as expectativas que as empresas têm agora para os próximos anos, orientadas nas categorias de hardware tradicional, software tradicional, e ali do outro lado da tabela, as empresas de nuvem, tanto infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Então, hardware e software, de maneira tradicional, eles estão já há alguns anos crescendo abaixo da média de mercado. Então, você vê ali a última linha da tabela, turbina número 1, então, hardware e software crescendo abaixo da média de mercado. Do outro lado, as empresas de nuvem estão com a turbina número 1, boa, crescendo acima da média de mercado. Agora, para 2023, 2024, crescimentos de mais de 30% em infraestrutura como serviço, 30% de crescimento em software como serviço, né? A área de serviço, em especial, embora seja, como eu falei, demanda muita mão de obra, embora a gente tenha essa crise de mão de obra durante muitos anos, tudo, é uma área onde as empresas que trabalharam no processo de procedimento estão com taxa de crescimento fenomenal, e o mercado como um todo está com taxa de crescimento acima de 20%. Então, é espetacular, né? A turbina número 2, que é a turbina de margem média. Também, se a gente pega as empresas tradicionais, hardware e software, elas estão com margem abaixo da média de mercado, e do outro lado, as empresas de nuvem com margem acima da média de mercado. Então, tem um movimento grande de empresas de hardware querendo sair do hardware tradicional e ir para infraestrutura como serviço, consultoria, e as empresas de software em redesenhar o seu produto para levá-lo para a nuvem e aí ter todas as vantagens de venda, implementação, aumento de margem, escalabilidade e poder crescer. A troca desse modelo de negócio, ou seja, sair de um lado e ir para o outro, não é simples, não é trivial, envolve a mudança de muita coisa dentro da empresa, desde a parte de marketing, vendas, entrega, tem impacto financeiro pesado. Então, tem que ter uma estratégia muito boa e tem que fazer uma execução muito acertada para fazer esse modelo de transição de maneira mais suave possível. Eu coloquei aqui um slide que mostra a margem de lucro líquida média das empresas em 2022 e 2023, separado nas várias categorias, então desde empresas de nuvem, empresas de hardware tradicional, software tradicional e tudo. Como o Leonardo falou, vocês vão receber a cópia completa aqui da pesquisa, com muito mais
slide, detalhe do que eu estou apresentando aqui. Aqui nesse slide, eu quero chamar a atenção de uma coisa, que é, se a gente pegar as últimas duas linhas ali, a margem de lucro líquida de 2022 para 2023, felizmente vai subir na média total de mercado. A gente vai passar de uma média de aproximadamente 18 para uns 19,5 de margem. Tá? Isso é fantástico, isso mostra o seguinte, todas as empresas, ou a maioria das empresas, está com uma grande preocupação de eficiência, de ganhar a parte de escala, então ter processos, procedimentos, ter a fase de fazer mais com menos e fazer melhor. Como é que a gente faz para aumentar a eficiência do time de vendas? Então, tem aqui o que eu chamo de receita de bolo básica, que todo mundo já devia estar fazendo, mas nem todo mundo está fazendo, que é, primeiro, ter uma estrutura de SDR, ou Sales Development Representative, que é a pessoa encarregada de fazer prospecção de oportunidades. Aí você fala, putz, mas na minha empresa eu deixo o vendedor fazer isso. Cara, legal, mas hoje tem técnicas, metodologias para que a pessoa faça isso com alto desempenho. Então, se fizer isso, e se fizer de maneira adequada, vai gerar oportunidades boas para passar para o vendedor e você ganha eficiência no processo como um todo. Né? Para quem estiver aqui me assistindo e quiser fazer uma continha rápida, pode pegar papel e caneta aí, escreve no papel e caneta a meta da tua empresa de vendas ou a meta média de um vendedor. Aqui, só para efeito de exercício, vou falar para vocês o seguinte, a meta média de um vendedor de TI no Brasil hoje é de aproximadamente R$2.000, tá? Considerando todos os portes de empresa, desde muito pequena até muito grande. Se eu pegar, desculpa, 2 milhões de reais. Se eu pegar 2 milhões, que é a meta média no ano, aí pega a calculadora, vamos dividir por 169, que é o número de dias úteis para vender no ano. Né? E vou dividir por 8, que é o número de horas que tem no dia. Então, 2 milhões divide por 169, divide por 8, vai dar, arredondando aqui, R$1.500 por hora. Isso significa o seguinte, o vendedor tem que entregar para o dono da empresa R$1.500 por hora. Se o vendedor deixar de fazer alguma atividade relacionada à venda, ele deixou de trazer R$1.500, tanto para a meta dele, quanto para a meta da empresa. Se esse vendedor tem que fazer a prospecção, né, tem que buscar as oportunidades, ele vai fazer isso ao custo de R$1.500 por hora. Então, aí você olha e fala assim, essa conta não fecha. É melhor ter uma pessoa, uma equipe orientada a fazer essa parte de prospecção, porque se eu pegar o funil de vendas, a prospecção é onde eu tenho pior taxa de conversão. Então, se eu deixar o vendedor fazer isso, matematicamente, eu estou fazendo um grande erro para a minha empresa. Bom, passando para o ponto 2, tem que implementar a ferramenta e cultura de CRM, controle de pipeline. Pipeline é tudo que está entrando no funil. Tem que alocar um administrador de vendas para suportar o time, analisar funil de vendas, ciclo médio de vendas, taxas de conversão. Tem que buscar eficiência nessa parte do funil de vendas. Tem que treinar e capacitar a equipe com metodologia de venda consultiva. E aí vem o que a gente chama da receita de bolo avançada. Como é que você faz para aumentar a margem? Porque aí, todo o meu discurso aqui foi como é que eu boto o avião no ar com turbina 1, receita recorrente, turbina 2, margem. Então, para aumentar a margem, tem que ter um gestor analisando, planejando, controlando a execução, prestando mentoria para os vendedores. Hoje, esse papel de gestor de equipe de vendas é um papel difícil de você encontrar no mercado, porque ele envolve duas atividades muito diferentes. Uma atividade analítica, de olhar funil de vendas, forecast, olhar pipeline, olhar taxa de conversão, ciclo médio de vendas, fazer um monte de análise em cima disso. E, do outro lado, esse gestor tem que ter liderança, motivação, mentoria. Então, achar esses dois papéis num profissional só não é fácil. Tendo esse profissional, você consegue ter uma escala
interessante aumentar o desempenho da tua equipe. Na receita de bolo avançado, tem que mapear o mercado, as necessidades, as oportunidades, ou seja, olhar mercado-alvo, segmento-alvo, tem que ter um plano de vendas com designação de território, carteira, contas, definir uma cesta de indicadores de desempenho para o vendedor e atrelar isso à remuneração. Não se usa mais pagar para o vendedor comissão sobre a venda, tem um monte de coisas melhores para fazer hoje, mais eficientes. Tem que ter um plano de contas para as principais contas da base. Hoje, se a gente pega as empresas de TI, a grande maioria ainda faz muita venda para a base, então ter o plano de conta é fundamental. Tem que alinhar marketing para fazer geração de demanda, geração de oportunidade. Tem que ter uma estratégia de alinhamento entre vendas para vendas. Tem que olhar uma cultura de forecast, ou seja, previsão de vendas. Hoje, as empresas de TI no Brasil têm uma previsibilidade muito baixa na parte de vendas. Então, hoje a média é de 50%. 50% é o seguinte, você pergunta para o vendedor e fala assim, qual é a previsão desse negócio acontecer? 50% é sim ou não, quer dizer, pode acontecer ou não. Não é previsão isso, coisa nenhuma. Então, hoje tem modelos matemáticos para poder melhorar a previsibilidade de vendas. O vendedor não coloca mais uma taxa de probabilidade de fechamento, mas ele responde uma série de perguntas e isso calcula a taxa de probabilidade. Tem que treinar e capacitar a equipe em técnicas avançadas de abordagem e tem que oxigenar o vendedor com baixo desempenho. A gente tem uma permissividade muito grande com profissional de vendas que não desempenha. A gente decide que vai mandar ele embora, chama ele fala, não, mas peraí, olha, tem uma outra oportunidade aqui no meu pipeline, aí você decide deixar ele mais 3 meses, em 3 meses nada acontece, você vai mandar ele embora, ele fala do pipeline de novo, você deixa mais 3 meses e fica, e vai ficar 1 ano que vai te custar R$ 1.500 por hora naquela continha que a gente fez lá, tá? Então, você fala assim, foi 1 ano da meta do vendedor, 1 ano da meta da minha empresa que foi embora, porque eu não quis oxigenar esse vendedor. Quais são as 2 chaves de sucesso para as empresas de TI, como um todo, não só empresas de software? A chave número 1 é vender ou entender que vai ter um aumento de consumo grande em pequenas e médias empresas, PME. Então, você vai ter que trabalhar um modelo de amplitude para poder chegar até essas empresas, oferecer e atender essas empresas. E a chave número 2, que é o que eu chamo de modernização e monetização, que é pegar e entender como é que eu vou melhorar a minha empresa e ganhar a margem, ou melhorar a margem de lucro. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui para ficar na cabeça de todo mundo, as palavras que vocês mais vão ouvir na área de TI nos próximos anos, é essa coisa do M&M, modernização e monetização, que são implementações diferentes para as empresas de hardware, software e serviço. Nas empresas de hardware, é entender de que o mundo está indo de on-premises para a nuvem. Então, a revenda integradora ou empresa que trabalha com ofertas de hardware tem que ajudar o cliente nesse processo de migração, tem que ajudar o cliente em redesenhar a arquitetura, buscar componentes mais baratos de instância, armazenamento, adicionar componentes de segurança, e isso significa, esses pontos 3, 4, 5, significa adicionar serviços ao que você está oferecendo, e serviços têm um componente de maior margem de lucro, então é muito legal. E na parte de monetização, é entender que ainda dá para ganhar mais dinheiro, mais margem, ajudando o cliente com sustentação da operação de nuvem, gerenciamento de contas, gerenciamento de custo e redução constante, renegociamento das licenças que ele tinha de on-premises para a nuvem, gerenciamento de risco e segurança, olhando toda a parte de arquitetura, produtos, monitoramento. Nós tivemos um índice de attacks hackers enorme ano passado, vai ter esse ano. Então, tem que ajudar os clientes a olharem a parte de segurança e aplicação de melhores práticas de arquitetura e governança. Tem que ajudar os clientes com backup e disaster recovery.
Na parte de serviço, ou as empresas que trabalham com componentes de serviço, tem que entender de que serviço não pode mais ser a vovozinha fazendo tricô de maneira artesanal, mas tem que trabalhar com peças pré-montadas. Então, a palavra aqui mais importante é reusabilidade. Empresa de serviço, criar processos, procedimentos, criar biblioteca de componentes desses processos, procedimentos, para que possam ser replicáveis, fazer módulos de conhecimento, metodologias trabalhando como um diferencial, trabalhar vários componentes de reusabilidade, como relatórios pré-montados, apresentações, demo proposta, criar pacotes de ofertas, incluindo todos os elementos de marketing, vendas e implementação, replicar tudo que possa ser replicado. Na monetização, é pegar tudo que foi desenhado em processo, procedimento, e automatizar e robotizar tudo que seja possível. Aí você ganha eficiência, alguém ganha margem. Aplica, além disso, a parte de inteligência artificial e busca uma coisa que a gente não fazia no passado, que é oferecer o que eu tenho, ou prioritariamente o que eu tenho. As empresas de tecnologia, no passado, tinham o hábito, agora a gente fala do péssimo hábito, de chegar no cliente e falar assim, querido cliente, me fala o que você quer, me fala o teu problema, eu vou pegar e resolver o teu problema. E aí, realmente, resolvia o problema desse cliente. E aí, chegava para o segundo cliente e ia resolver o problema do segundo cliente, que era diferente do primeiro. E a cada problema que você começa a resolver do zero, a tua margem é menor, né? Hoje, o que as empresas com alta taxa de crescimento estão fazendo é modelo McDonald's. É chegar para o cliente e falar assim, eu tenho aqui sanduíche número 1 a 6. Se você quiser, eu faço sem cebolas. Se você quiser, eu faço sem pão. Mas, assim, é de 1 a 6. O que te interessa? Aí o cliente fala, número 3, ótimo. O processo de vendas é mais rápido, o processo de entrega é mais rápido, a margem de lucro ela é mais rápida. Aí você fala, puta, mas se o cliente chegar no McDonald's e pedir uma feijoada? Cara, aí você vai falar assim, eu posso até fazer a feijoada para você, tá certo? Mas aí a gente vai ter que conversar muito a respeito de preço, porque está saindo do teu pré-montado, vai ser um trabalho artesanal, como o tricôzinho lá da vovó, e aí tem que ter um preço diferenciado alto para isso. Nas empresas de software, essa parte de modernização e monetização é ainda mais complicado. As empresas que têm software de maneira tradicional, ou on-premises, para fazer a migração desse produto para a nuvem, usando tudo que tem de recurso moderno de nuvem, incluindo a parte de troca de banco de dados proprietário para open source, passar a história de procedure para código, usar container de microserviço, fazer desacoplamento de sistema operacional. Para fazer isso, uma empresa de software vai gastar o equivalente a 1 ano de faturamento. Uma empresa de software hoje, no Brasil, tem um EBITDA médio de 24%. Então, falar 1 ano de faturamento, isso significa, arredondando aqui, 4 anos de EBITDA zero para fazer esse redesign, ou pegar uma solução tradicional e levar para a nuvem. Então, as empresas de software, elas têm que pensar como é que faz para ganhar dinheiro enquanto está fazendo esse redesign. E aí, esse ganhar dinheiro é a monetização. Então, como é que eu faço para pensar o meu software em termos de componente? Como é que eu vou vender componentes para, ao longo desse processo, começar a ganhar dinheiro? Como é que eu monto ofertas e pacotes diferentes? Se a gente pega as empresas de software hoje, todas elas é a mesma coisa. Taxa de setup e depois uma mensalidade. Bom, será que não dá para cobrar diferente por módulos? A maior parte delas tem 3 opções lá. Você tem o pacote básico, standard, professional, tá certo? Putz, será que não dá para cobrar pelo uso, por funcionalidade? Será que não dá para integrar com outros aplicativos de mercado e cobrar por isso?
Será que não dá para costurar outras funcionalidades, outras APIs de outras empresas? Será que não dá para agregar serviços financeiros, como está fazendo TOTUS, Links, etc.? Será que não dá para transformar o meu software numa plataforma e eu oferecer APIs ou oferecer a parte de dados, trabalhar de maneira diferente? Então, o M&M aqui é como é que eu vou repensar o meu negócio? E as empresas que estão repensando são as empresas com taxa de crescimento de 50%. Quais são as minhas conclusões aqui, antes de passar para o Leonardo? Eu acho que a gente vai ter anos espetaculares para frente, acredito muito na previsão dos empresários de TI, que a gente vai ter 23% de crescimento esse ano e ano que vem, a menos que a gente tenha uma trombada muito grande na economia, e eu acho que, assim, para esse ano, difícil que isso aconteça, porque não tem tempo para gerar uma trombada muito grande. Então, acho que esse ano, de alguma maneira, está seguro, principalmente para a área de TI. Para o ano que vem, é um pouco mais incerto do ponto de vista da economia, mas a oportunidade que tem em TI é tão grande, o consumo que as empresas têm que fazer é tão grande, a modernização é tão grande, o déficit de tecnologia que a gente tem é tão grande, que putz, só se realmente a economia for para o vinagre, né? Mas a chance que tem de crescimento, ela é fenomenal. Então, falou, céu azul, sol brilhando, só que nem todas as empresas vão ter a taxa de sucesso, de crescimento almejada com esse céu azul. Então, o que eu digo para quem quer ter a alta taxa de crescimento para 23, 24? De novo, receita de bolo básica e receita de bolo avançada. A receita de bolo básica, que todo mundo já devia estar fazendo, né? O tal do pão de ló, etc. Tem que analisar o mercado, oportunidades e ameaças. Tem que desenhar ou redesenhar o seu modelo de negócio para atender essa grande demanda que a gente vai ter. Só que tem que atender a demanda de maneira diferenciada. O que você vai fazer melhor que o teu concorrente? O que você vai fazer que o teu cliente perceba você como um player diferente? Como que você vai escolher corretamente a carteira de ofertas? Eu falei aqui muito do pessoal de hardware e software tradicional que vão crescer abaixo da média de mercado, e do outro lado as empresas de nuvem, crescimento acima da média de mercado. Dentro disso ainda tem subsegmentos grandes, então, dependendo do que você escolher, a carteira que você escolheu não vai ter crescimento no mercado. Então, vai falar assim, ai, nossa, ó, de ouvido azar, não está dando certo. Não, você tomou a decisão incorreta. A carteira de oferta, se a gente pegar o modelo tradicional lá, eu falo, é o cara que está no lago com a varinha de pescar, aí joga a varinha, aí depois de um tempo vai, pega um peixinho, 5% de crescimento, fica feliz da vida, né? Porque pagou a cerveja de sexta-feira, aí olha do lado, tem um cara com uma mega rede, joga a rede no lago, puxa, pega um monte de peixe. Aí fala, caramba, eu podia estar lá jogando a rede, né? Tá, só que isso requer o estudo de mercado, requer mudança de estratégia, requer o plano, requer a execução. Você não faz isso do dia para a noite, mas tem que começar. Quanto antes você começar, melhor. Então, tem que ter o que a gente está falando, plano de estratégia, plano de ação, tem que estruturar muito bem as áreas de marketing e vendas. A empresa só tem um objetivo na vida, vender. Então, se você não fizer venda com eficiência, o resto todo perde a importância. Tem que ter grande disciplina na execução desse plano, tem que pensar em inovação. Inovação é criar novos produtos, novos serviços, novas modalidades comerciais, novas formas de atendimento. Tem que ter a velocidade para planejar, executar, aprender, ajustar, planejar, executar, aprender, ajustar. Vai. Não tem mais aquela coisa de, putz, eu vou fazer um plano para um ano. Não, você tem uma visão de um ano, mas você tem que olhar o teu plano para 6 meses, tem que rever o plano todo mês. O mercado está mudando muito, tem muita oportunidade.
A velocidade ela é importante, a pandemia mostrou isso para a gente e continua a partir de então. Aí tem a receita de bolo avançado, certo? Quem quiser ter a taxa de crescimento de 50%, além de fazer toda a receita de bolo básica, vai ter que pensar processo, procedimento, automatizar e robotizar tudo que puder, botar inteligência artificial onde puder, fazer mais com menos, fazer melhor, pensar no M&M, agora saindo, compra um monte de balinha de M&M, não sei o quê, para lembrar bem disso, modernização e monetização, como é que eu vou repensar meu modelo de negócio, como é que eu vou aumentar minha receita recorrente, como é que eu vou aumentar minha margem de lucro, como é que eu posso ganhar dinheiro de maneira melhor, como é que eu ganho dinheiro de maneira diferente. Então, tem que pensar, você, o dono da empresa ou o principal executivo da empresa, tem que pensar em como fazer isso. Tem que ter um marketing e vendas adequado para atender a parte de abrangência ou amplitude, olhar a parte de pequenas e médias empresas, que vai ter um crescimento espetacular, exuberante daqui para frente, e tem que pensar, se você vai trabalhar base, como é que você vende inteligência para essa sua base. Inteligência de tecnologia, como é que você faz para ajudar o cliente a tomar melhores decisões, usar a tecnologia para aumentar a margem de lucro dele, aumentar as vendas dele, reduzir o risco operacional dele. Como é que você faz para que a tecnologia seja um diferencial de negócio para o seu cliente? Então, nós temos aqui grandes oportunidades. A gente está diante de uma expectativa de crescimento, como a gente não teve nos últimos anos. Pode ser uma janela de oportunidade que se feche daqui a 2 anos, a gente não sabe nesse momento. O que sabemos é que existem 2 anos que você pode jogar a rede nesse lago e trazer muito peixe. Então, está na sua mão, que está me assistindo agora, saber o que você quer para a sua empresa. Joga a rede ou vai na varinha de pescar e fica feliz com um peixinho. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Ao marketing, muitíssimo obrigado. Que aula, hein, Dagoberto? Acho que todo mundo saiu aí com um bom puxão de orelha, de certa forma, algumas anotações ali do que pode fazer. E, obviamente, quando receberem a pesquisa, vai ter ainda mais claro ali por onde seguir, né? Dagoberto, a gente tem algumas dúvidas aqui. Antes disso, acho que, reforçando para o pessoal, a gente tem bastante gente aqui obviamente, de tecnologia, mas dentro de tecnologia, muita gente dentro das áreas de marketing e vendas. Então, acho que foi bem bacana, Dagoberto, o conteúdo que você trouxe, que, de fato, até reforça o que a gente já tem falado muitas vezes nas nossas comunicações. No último webinar, por exemplo, fala muito de planejamento, e você abordou isso muito forte agora, de realmente olhar para o planejamento do seu negócio, né? De como você faz, de como você se diferencia dos concorrentes ali, e aí passa muito pelo planejamento de marketing e vendas. Acho que é uma área fundamental. Você falou ali e deu ênfase nisso, de que no final das contas que a empresa, que o negócio quer de fato vender, né? Então, achei bem bacana. E anotei algumas coisas aqui também em relação antes de passar para as perguntas, né? De o quanto que é importante, de fato, você voltar para o básico, né? Às vezes, a receita de bolo ali que você trouxe básica, basicamente, aquilo ali tem que ser bem feito para que você consiga avançar depois, né? Em questão de, quando eu falo avançar, chegar a revisar processos, a fazer mais com menos, como você trouxe. E um ponto interessante aqui que eu gostaria de comentar e até dar uma ênfase maior é na parte de inovação. A gente sabe que nem todas as empresas têm o poder aquisitivo ali de inovar com grandes investimentos e tudo mais, mas acho que você mesmo trouxe ali que nem toda inovação ela acaba sendo disruptiva. Às vezes é você inovar olhando para dentro de casa, né? Como você fazer melhor, com mais agilidade, fazer mais com menos, revisar processos e tudo mais. Então, acho que o entendimento está correto, Dagoberto, em relação a nem toda inovação em si ela exige um custo muito grande. É realmente você inovar na forma como você planeja, como você executa, passa muito por isso? Passa por isso, sim, Leonardo. Inovar não é só
ter ideia de criar produto mega diferente, mas é olhar a forma como você está fazendo as coisas e fazer as coisas diferente. Então, ganhar eficiência no processo. Como é que eu posso mudar o meu modelo comercial, atender meu cliente de maneira diferente, ganhar um diferencial por conta dessa coisa diferente? Então, é muito mais um modelo mental. É que hoje, se você pega as pessoas de TI, não só dono de empresa, mas vendedor, marketing, acabam ficando muito na parte tática operacional, ficam muito apagando incêndio o dia inteiro. Aí acaba o dia, o cara está exausto. Nossa, como eu trabalhei. Aí você fala, e o que você fez hoje? Aí ele para, putz, apaguei incêndio o dia inteiro. Legal, você apagou incêndio, você não teve tempo de pensar em como você poderia ter feito de maneira diferente, como você poderia ter feito de maneira melhor, como você poderia ter feito de maneira até mais fácil, né? Se o vendedor ou a pessoa de marketing ganharem eficiência no processo, todo mundo ganha com isso. Eu fiz a brincadeira aqui do vendedor que custa R$ 1.500 por hora, tá certo? Então, se o vendedor ou a pessoa de marketing ganhar eficiência e ao invés de gastar 2 horas para fazer alguma coisa, gastar 1 hora só, é R$ 1.500 que a empresa ganhou. Isso, assim, estou falando se a gente pensar a média de 2 milhões. Tem empresas muito maiores que o ganho ainda é muito maior do que esse. Então, tem que pensar. Pensar o que eu posso fazer de maneira que talvez na primeira vez que eu vou fazer, eu vou gastar mais tempo, porque eu vou trabalhar processo, procedimento, vou documentar isso, mas a segunda vez que eu vou fazer, eu vou usar elementos que eu já tinha feito, que é a replicabilidade ou reusabilidade. E a hora que você tem reusabilidade, a segunda vez você vai fazer mais rápido, a terceira vez mais rápido, a quarta vez mais rápido e aumentou a tua margem de lucro. Total. E isso fez muito sentido, Dagoberto. Para a gente não estender muito aqui além do tempo destinado ao webinar, tem algumas perguntas aqui, eu vou ir passando para você. Teve duas que vieram em anônimo aqui, que a primeira o mercado de TI ele tem tido essa grande movimentação, né? E aí, lembrando, Dagoberto, foi durante as apresentações que foram vindo, então talvez tenha sido em algum trecho determinado que vieram as perguntas, mas conta aqui. O mercado de TI tem tido grande movimentação nas Big Techs e, com isso, demissões e reduções de equipe. E como que você percebe isso no mercado brasileiro de TI? Legal, tá bom. Ótima pergunta para quem fez. A gente tem visto um movimento que acontece nos Estados Unidos, na Europa, e está tendo reflexo no Brasil. Os Estados Unidos e a Europa estão com uma taxa de inflação enorme e eles não estão habituados a trabalhar com isso. Diferente da gente, a gente bateu 10% de inflação em 2021 e, cara, a gente tira de letra porque a gente já sabe como fazer isso. Lá não, bateu 10% de inflação, o pessoal entrou em pânico e falou, peraí, nós vamos ter que fazer redução. E aí, muitas empresas falaram, nós vamos reduzir de 10% a 15% do workforce da equipe. Isso significa no mundo inteiro, e aí significa Brasil, independente do resultado que está tendo no Brasil. É 10% e acabou. Então, muita empresa multinacional acabou tendo que cortar os seus colaboradores por uma decisão que veio de fora. Tá? Por outro lado, nós tivemos aqui no Brasil, o ano passado, empresas startup que não tiveram o resultado esperado. Por conta disso, chegou no final do ano, também muitas startups acabaram reduzindo o quadro de colaboradores. Então, o ano passado, final do ano passado, começo desse ano, está tendo uma troca de cadeiras grande. A gente tem, de um lado, multinacionais e startups dispensando pessoas, mas, do outro lado, a gente tinha uma carência de mão de obra, uma falta de mão de obra gigante, tá certo? Então, o cara que ficar desempregado é só porque está querendo tirar um tempo para ele, porque tem demanda e uma coisa vai acabar ajudando a outra. A parte de startups em especial, eu acho que nos últimos anos nós tivemos uma evolução muito grande de tecnologia. Muitas tecnologias vieram ao mercado e, por conta disso, surgiram várias startups para poder trabalhar essas novas tecnologias e botar no mercado. Eu acho que talvez agora, os próximos 2 anos, a gente vai ter 2 anos de menos inovação tecnológica, porque tem muita coisa que não deu tempo de amadurecer ainda.
Então, tem que pegar essas tecnologias que surgiram, botar no mercado, ganhar dinheiro com isso, para depois poder começar a trabalhar outras. Então, acho que a gente vai ter anos desafiadores. Boa. Já indo para a próxima pergunta, Dagoberto, essa é do Marcelo. Ele pergunta o quanto essa capacidade de adotar novas tecnologias é viável para as pequenas e médias empresas de TI que devem compor a grande maioria do mercado, né? O quanto que é viável, de fato, adotar novas tecnologias para pequena e média? Legal, ótima pergunta, Marcelo. Eu diria o seguinte, hoje é muito mais viável do que antigamente. Antigamente, novas tecnologias eram caras. Hoje, se você é uma pequena empresa, você entra num marketplace de tecnologia ou na internet, fala, puta, eu quero um software de gestão de tarefas. Aparece uma lista enorme, né? Desde versões grátis até versões baratinhas, versões altamente sofisticadas. Então, hoje, a tecnologia ela é bem mais acessível. Você fala assim, não dá para eu comprar um CRM, que é o CRM que muitas grandes empresas usam. Tudo bem, mas dá para você comprar um CRM bom, bonito, barato, ganhar eficiência. O que não pode, aí, Leonardo, duas coisas. Empresa de tecnologia adora fazer tecnologia dentro de casa. Aí o cara vai falar, pô, em vez de eu pagar R$ 50 por mês nesse CRM aqui, eu vou pegar para o meu pessoal e pedir para eles desenvolverem, tá? Erro básico. Aí, o pessoal de desenvolvimento começa a desenvolver nas horas vagas, começa a chegar projeto, e aí o CRM que ele achava que ia desenvolver em 15 dias, leva 3 anos e a empresa ficou 3 anos sem usar uma ferramenta. Então, não pode querer fazer dentro de casa, tem empresas especializadas para isso. Também acho que não pode o cara falar assim, tá, vou começar a usar CRM e pegar um que seja o topo de linha, altamente sofisticado, e aí a empresa não tem nem processo, nem cultura, nem nada para usar aquela ferramenta, vai gastar uma grana fenomenal. Então, em inglês a gente fala think big, mas start small, né? Pensa grande, mas passo a passo. Eu acho que as empresas pequenas hoje elas têm essa possibilidade de pegar soluções menores, soluções eficientes, ganhar na parte de cultura e depois ir evoluindo. E eu me identifiquei bastante com isso, Dagoberto. A gente conversa muito, né, com as empresas de tecnologia e o discurso é basicamente o mesmo, de realmente, às vezes tem empresa menor que quer realmente ferramentas mirabolantes, um CRM do mais sofisticado que tem, que obviamente ele é mais caro, e às vezes não vai ter demanda para isso. A gente, como agência ali de marketing, também tem esse papel consultivo de, pô, você não vai ter esse tipo de demanda para você conseguir financeiramente arcar com o custo de um CRM tão alto assim. Então, realmente acho que estruturar e olhar para dentro de casa e ver que, como você disse, pensar grande, mas tem que ter os pés no chão ali. E aí, puxando uma pergunta, Dagoberto, que acho que envolve CRM ali também, deduzo eu, que veio assim anônimo também, que é quais soluções de tecnologia as empresas normalmente usam para integrar as ações as ações e as metas das áreas de marketing e vendas. Então, quais ações são essas e quais ferramentas as empresas normalmente utilizam? Puxei o gancho ali porque eu acredito que o CRM seja uma delas. Não, sem dúvida. Tem de tudo, né, Leonardo? A gente vê desde o bom e velho Excel, que o pessoal usa, planilha lá, planilha cá, né, até uma série de ferramentas de CRM. Tem CRMs mais orientados à parte de marketing, onde você vai fazer toda a parte de controle de campanha, e aí essas ferramentas de marketing acabaram se expandindo, indo para SDR e indo para a parte de vendas, e tem o contrário, as empresas de software que tinham CRM mais orientado à parte de vendas, que acabaram incluindo a parte de campanhas, incluindo a parte de SDR. Eu não vou citar aqui o nome de nenhuma ferramenta, porque acho que tem várias que são boas e interessantes no mercado. O que, novamente, eu quero chamar a atenção de quem fez a pergunta é: você tem que procurar a ferramenta que seja adequada para o teu momento de mercado.
Tá? E se você não sabe, pede ajuda, fazendo propaganda, liga para o Outmarketing aqui, porque os caras são bons nisso aí, vão saber te falar não só qual a melhor ferramenta para você, mas principalmente como é que vai botar o processo de marketing, o processo de vendas, como é que vai fazer toda essa parte do controle. Acho também uma coisa, Leonardo, que a gente vê muito, a marketing ainda tem um desconhecimento muito grande das empresas de tecnologia. O cara acha que dá para fazer dentro de casa. Ah, vou contratar um estagiário e ele vai fazer toda a parte de marketing, geração de demanda, geração de oportunidade e vai tocar. Baita de um erro isso. Hoje, marketing ele tem um papel fundamental no processo de vendas. Eu falei de novo, R$ 1.500 por hora do vendedor. Se você botar um estagiário lá, e o estagiário fizer ruim esse trabalho, vai gerar um monte de oportunidade ruim e o vendedor vai gastar R$ 1.500 com oportunidade ruim. Então, você vai perder R$ 3.000 por hora, porque é 1.500 que ele perdeu com oportunidade ruim e mais 1.500 que ele poderia ter ganhado com uma oportunidade boa. É uma montanha de dinheiro porque errou no começo do funil, que é a parte de geração de demanda e geração de oportunidade. Perfeito, mais do que respondido e obrigado pela indicação aqui, Dagoberto. Acho que, até aproveitando, antes, só temos mais duas perguntas, Dagoberto, não vou tomar muito mais tempo também, acho que finalizamos as perguntas aqui. E só deixar antes disso, a Júlia, ela mandou aqui no chat, questão de uma consultoria que a gente disponibiliza para a gente, da Outmarket, analisar, especialistas analisar ali, e aí isso incrementa também a questão da tecnologia em si, qual pode fazer mais sentido para a sua empresa. Dagoberto, para ir para as últimas duas perguntas rapidinho, uma é um pouquinho mais complexa em si, acho que passa muito, antes disso, é um dado do que você trouxe de o crescimento que as empresas de cloud ali teve e que tem previsível ali também ainda para o ano de 2023 e para os próximos anos. E a pergunta passa em torno disso, essa é do Michael. Ele comenta, né? A guerra da Ucrânia e a instabilidade política têm impactado nos custos para fornecimento de energia. E isso acabou encarecendo o funcionamento de data centers e os serviços de nuvem. Consequentemente, você enxerga, por conta disso, né, desse encarecimento, as empresas retomando para o modelo de aquisição de hardware e infra física local, em busca de reduzir custos, de tornar os custos mais previsíveis? Legal. Michael, não vejo isso, vejo o contrário disso, tá? 2 motivos. Primeiro, a parte da guerra na Ucrânia, ela dificultou o envio de hardware para o resto do mundo. Então, você pega, por exemplo, equipamento de rede, tem empresa que está com um prazo de entrega de 12, 13 meses. Cara, é uma insanidade. Então, você fala assim, vou querer montar o meu próprio data center, ou vou querer montar a minha infraestrutura, você vai ter uma dificuldade hoje de comprar equipamento hardware muito grande, né? Você vê, você olha a China, tem fila de navio para embarcar para mandar as coisas. Tem um pedágio que navio e avião tem que pagar para poder embarcar primeiro, que é uma coisa impressionante. Então, também tem essa dificuldade do lado do hardware. Do lado dos data centers grandes, a AWS, Microsoft, Oracle e tudo, o teu raciocínio, de certa forma, está correto, assim, aumenta o custo da energia, por conta do que está acontecendo na Ucrânia, mas, por outro lado, eles têm compras de alto volume, eles têm ganho de eficiência de alto volume, e aí você pega, hoje, essas empresas todas, a cada 6 meses eles têm revisão da sua tabela de preços, indo para baixo com ofertas de instâncias de armazenamento mais barato. Então, não todas, né? Mas algumas mais baratas. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Acho que esse movimento de nuvem ele é irreversível. Aqui no Brasil, em especial, teve um efeito que me chamou muita atenção, e que você pega governo, por exemplo, que na minha cabeça seria um pessoal mais resistente à nuvem
e que seria uma adoção muito mais lenta, e não foi. O governo aqui abraçou nuvem de maneira impressionante, diferente até de alguns outros lugares do mundo. Mostra que o modelo ele é eficiente, ele permite ganho de escala, ele permite que você tenha continuidade dos negócios, né? Eu visitei um ministro há uns anos atrás. Ele falou, gente, aqui a gente tem um data center que fica aqui no final do corredor, né? Que atende a gente aqui. Ele falou, nós chegamos aqui e todo dia a gente acende 2 velas, que é para o servidor não parar. Porque se parar alguma coisa lá e a gente tiver que fazer uma licitação para peça sobressalente, ele falou, são 3, 4 meses sem servidor. A hora que foi para a nuvem, some isso. Você tem a continuidade do negócio de maneira imediata. E você ganha toda a parte de escalabilidade. Então, é poder usar o quanto você precisa, quando você precisa. Então, acho que o modelo que a gente tem de modelo tradicional, ele não sobrepõe, não volta. A crise da Ucrânia seguramente não tem esse impacto dessa maneira. Perfeito, Dagoberto, acho que mais do que respondido aqui também. E uma última dúvida para a gente fechar, Dagoberto, na verdade, né, é mais uma curiosidade que ele comentou aqui no Q&A, que tem curiosidade de alguns indicadores de tempo médio, né? Tanto de fechamento, taxa de conversões médias, taxa de inovação ou de lançamento de novos produtos. O que mais sobre isso? Não sei se tem algo a acrescentar. Tá. Legal. Eu vou te dar só um benchmark aqui, por conta do tempo e tudo, e aí lá na pesquisa você pode ter mais indicadores. Mas se a gente pegar hoje o mercado de tecnologia, ele tem no funil de vendas as taxas de conversão que são assim, para cada 10 oportunidades prospectadas, geram 5 qualificadas, geram 3 propostas, gera 1 fechamento. Então, a gente tem uma taxa de conversão total de 10%. Isso significa o seguinte, que se você tem que fazer ou vender 2 milhões no ano, você tem que se preocupar com 20 milhões identificado para na taxa de conversão de 10% você poder atingir a tua meta. Tá? Isso a gente tem medido ao longo de muitos anos e tem muito pouca variação de mercado para mercado. Então, 10, 5, 3, 1. Tá? O tempo médio, a gente tem e aí varia muito por conta da solução que você está oferecendo. Mas, tirando a solução imediata, que a gente fala venda de impacto você falou com o cliente e na hora ele decidiu, tira isso. Aí a gente tem ciclo médio de 3 meses para soluções pequenas, ciclo médio de 1 ano para soluções maiores. Médio, tá? Se você vai vender uma solução como SAP, pode ser que você tenha um ciclo médio aí de 1 ano e meio, tá? Mas a média para a gente trabalhar. Boa. Acho que varia muito, né, Dagoberto, de algumas empresas, mas a média ali em si segue essa taxa que você comentou ali de 10%. Dagoberto, acho que para a gente não estender, respondemos todas as perguntas. Queria novamente agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até o final, que enviaram as perguntas, interagiram aqui no chat. Bastante gente agradecendo, Dagoberto, pela partilha de conteúdo aqui também. Inclusive, o Alexandre mandou um abraço aqui. E acho que é isso. Agradecer a todos que participaram com a gente. E reforçar que a gente vai enviar a pesquisa ali por e-mail para todos que participaram, que se inscreveram na página de inscrição. E, obviamente, quem não conseguiu acompanhar, teve uma pessoa que comentou que chegou um pouquinho atrasado. A gente vai mandar a gravação, então fique despreocupado que você vai poder rever e assistir novamente aqui também. Dagoberto, eu agradeço novamente a participação. A aula ali que sempre além de levar todo esse conhecimento ali da pesquisa e todos os dados atualizados ali, expectativa do ano, seu tempo ali para levar isso para o mercado. Muito obrigado novamente. Obrigado. Se tiver alguma consideração final aí, para a gente fechar aqui agora. Minha consideração final é o seguinte, vendam. Tem que ganhar dinheiro ano que vem esse ano. Vamos embora.
Contratem a Outmarket, então, que a gente vai ajudar vocês a venderem. Valeu, Dagoberto. Um abraço, boa tarde, gente. Até a próxima.